Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos mais uma vez aqui pela Rede Brasil, TV Conecta, falando diretamente dos estúdios aqui da cidade de Araras. E vocês têm acompanhado, acho que no programa de ontem, provavelmente vocês acompanharam que o tema é o autismo. Aliás, o mês de abril é dedicado como um estudo, na verdade, e uma conscientização em relação ao autismo. Estou aqui com a Carolina Cardoso, nossa querida Carol, ela é psicóloga e também especialista em análise de comportamento aplicada ao TEA, que é transtorno do espectro autista. Isso mesmo. Viu? Eu fico preocupado em conversar com uma psicóloga, primeiro pela tua simpatia e profissionalismo, e segundo que você pode detectar não o autismo, mas uma outra situação aqui, que fala, esse cara aí não sei não. Então a mesma preocupação sua de dar a entrevista, a minha de ser analisado pela profissional. Fica tranquilo. Bem-vinda. Obrigada. Você atua no Grupo Mandi, que tem consultório particular, enfim, qual é a tua? Não, faço atendimentos clínicos, né, de forma independente, enquanto psicóloga, mas já vai fazer 2 anos que eu estou no Grupo Mandic e atualmente como coordenadora ABA do Serem. É muito bacana isso. Aliás, eu gostaria que o Serem é Centro de Estimulação e Reabilitação Educacional e Neurológico. Isso. É pós-almoço isso que acontece essas coisas. Enfim, o que te levou nessa área aí? Alguma situação particular em casa, parente? Na verdade, não. Sempre gostei dessa área da análise, né, do comportamento, né? E tive a oportunidade de ser AT, que é acompanhante terapêutica, né, de crianças com TEA no Serem. Então, eu entrei como prestadora de trabalho, né, no grupo, no Serem, na verdade. E aí, depois de um tempo prestando esse serviço de AT, eu fui convidada a ser contratada como psicóloga. Qual é a principal preocupação do pai ou uma mãe quando chega até você? Olha, são muitas, né? Na verdade, eles vivem uma luta constante. Mas eu acho que as principais demandas que eles nos trazem é a da fala, né? E a da socialização. Que acho que a socialização, não que a fala não tenha importância, que é a forma de comunicar, mas através de gestos e tudo mais, você consegue se expressar. Agora, a coisa de você se fechar, deve ser uma coisa complicada. Eu queria saber de você se é mais ou menos por aí que o pai e a mãe começam a detectar que a criança, de alguma maneira, apresenta um comportamento não muito comum, não muito usual. Sim. É por aí ou não, Carol? Pode ser, porque assim... É um dos, né? Quando a gente fala de TEA, a gente está falando de um espectro. Tá. Por isso que nenhuma criança com TEA é igual a outra criança com TEA. Tanto é que a gente tem vários níveis de suporte, que ao todo são 3, e a criança ela pode oscilar entre um e o outro, dependendo da interação que ela está tendo com o meio, da estimulação que ela está recebendo. Tá, como é que você classifica esses 3? É o nível de suporte, ou seja, a gente vê dificuldade de interação social, dificuldade de fala, comportamento mais restritos, estereotipias, né? Em todos os níveis. O que muda de um para o outro é o quanto de suporte o indivíduo vai precisar para ter uma vida funcional. Entendi. Entendeu? Então, quanto maior o suporte, maior a defasagem que esse indivíduo vai ter. Entendi. É uma característica, claro que você, como especialista, detecta isso com profissionalismo e facilidade, mas o que a gente percebe em alguns casos de autismo, em que a criança ela não gosta do toque, não é? Sim. Quais são as outras situações as mais comuns que são apresentadas por essas crianças? As mais comuns, olha, hoje, atualmente no Serem, nós temos cerca de 95 crianças sendo acompanhadas no TEA, né? O que a gente mais vê nesse público lá no Serem são crianças extremamente sensíveis de audição, então barulhos altos, e muita estimulação no ambiente, então muitos estímulos, né? A gente fala estímulos
um ambiente cheio de coisa, cheio de pessoas, Isso cheio que eu de ia falar, brinquedos. pessoas, principalmente, tá. E não só, né? Coisas Cheio de materiais, cores. não só humanos, tá. Tanto é que as salas de intervenção ABA são salas neutras, né? Onde são poucos estímulos no ambiente para não sobrecarregar esses Entendi. Essas crianças. O que acontece? Ele se concentra ou incomoda demais aquela hora? Depende. Tem crianças que elas precisam. Esse de uniforme escolar é o Henrico Tá. e do lado dele é o amigo Benjamin. Uhum. São nossas crianças há um bom tempo lá. Eu entrei no Serinha há 2 anos, eles já eram nossos pacientes. Carol, e é visível? Você consegue detectar a evolução na medida em que você vai certeza. entregando Sim, o método, o tratamento, enfim, você não sei nem como posso chamar isso? Sim, eu acho que é a evolução mesmo, o ganho Tá. de repertório, né? Elas estão sendo atendidas porque elas têm repertórios em defasagens, né? Então, é muito rico quando você vê uma criança que nem essa menininha de rosa, Alice, ela tinha dificuldades. Hoje, as dificuldades que ela tem após 2 anos de intervenção já Tá. são outras, porque as dificuldades que ela tinha quando ela iniciou já foram sanadas. Sei. E aí vão aparecendo outros repertórios. À medida que vai À medida que vai crescendo. crescendo. Por isso que a intervenção dentro do ABA, com crianças autistas, ela é a longo prazo. Tá. Porque vai depender da fase que a criança está. E cada um, como você disse, Cada um vai é respondendo cada de um né? jeito E a também. interação entre eles existe? Olha, existe sim, viu? Mas a terapia, ela é individualizada. Então, por Tá. exemplo, aqui nessa foto, a gente está vendo o atendimento em dupla. Isso significa que ambas as crianças possuem dificuldade de socialização com os pares, com crianças da mesma Sim, idade. tá. Então, aqui elas estão sendo estimuladas, né, a brincarem, a pintarem, a dividir o material, coisas que a criança típica tem normalmente dentro do convívio escolar, por exemplo. sei. Né? Hoje é mais normal as pessoas se sentirem integradas, ou seja, há uma abertura por parte das escolas estadual e escola municipal também, de a receber, de aceitar, não é, o espectro do autismo, porque crianças que carregam com si, na verdade eu não queria usar como problema, é um transtorno, esse transtorno, não é? Isso. E tenho a impressão que até onde isso é salutar e até onde isso se torna problema, se é que é um problema. Porque ela tem a característica própria dela. Sim. E a interação, como é que fica? Sim. E a absorção da informação? E o ambiente preparado, porque a maior dificuldade que hoje eu observo nas escolas é que elas não estão preparadas realmente para receber essas crianças. Então, escolas que não têm aquele ambiente mais neutro, para a criança se regular caso ela precise, ou que não desenvolve um plano individualizado para essa criança conseguir acompanhar o currículo escolar. Então, assim, tem a integração, a criança está dentro da escola, Sim. isso tem. Mas as escolas, elas não recebem essa preparação para realmente fazer a integração, a inclusão de forma mais Que é o termo facilitada. mais usado hoje. E é engraçado porque você é uma excelente profissional da área e a gente percebe que não há uma consulta, né? Falei, então, olha, nós precisamos gerar um ambiente salutar, propício para a criança estar e tal. Se há esse contato, me perdoe a brutal ignorância, eu não tenho essa informação de que alguém do Estado ou da federação ou municipal chega e senta e fala, olha, quais as necessidades prementes, o que se precisa gerar para essa criança estar dignamente socializada. Sim, exatamente. Ainda que esse ano, né, com as mudanças que ocorreram na cidade, eu vejo a atual equipe gestora do município muito incomodada com a realidade e querendo mudanças. Só que são mudanças graduais, né? Sim, muito lentas. Sim. Né? E como tudo no país, quando se envolve política, é muito rápido. Sim. Se é que você me entende, você que está aí em casa. Carolina, me conte uma coisa. Vocês fazem, por exemplo, nós estamos vivendo agora um mês de abril voltado para o autismo. Tem algum evento especial com os pais? Enfim, eu queria que você falasse se há algum estímulo para atrair, para trazer pessoas que não têm a informação. Sim, claro. Olha, a princípio, a gente olha para a nossa demanda, né? Então, de que forma nós podemos
colocar isso para os nossos atendidos, né? Tá. Então, tem todo um trabalho que a gente já faz de forma incansável de janeiro a janeiro, né? Tá. A gente não espera só o mês de abril para falar sobre Sim. isso. Mas, por exemplo, essa semana, inclusive hoje, os nossos pequenos estão num salão de festa, brincando, se divertindo, vivendo a inclusão. Que maravilha. Porque o que acontece são... recebe o convitinho do amiguinho da escola, mas não consegue ir porque chega lá, é tanto estímulo, é tanto barulho, Sei, é quer ir embora. tantas pessoas, não consegue brincar. E aí, já é o segundo ano que nós fazemos essa ação de levá-los a um salão de festa, onde eles podem brincar sem barulho, brincar, ser criança, viver a infância como ela precisa ser vivida, né? Sei. E os nossos maiores, os adolescentes, nós vamos levá-los na quinta-feira ao cinema da cidade. Que legal Para eles isso, também viverem essa socialização, entender, então para eu ir assistir o filme que eu quero, que está em cartaz, eu preciso comprar o ingresso, como que eu faço isso, Tá. onde eu vou, entender todo esse mecanismo que o adolescente típico já sabe. Então a gente está Sei. realmente fazendo a inclusão acontecer na vida real para essas crianças. Porque não adianta ficar só lá dentro da sala recebendo a terapia. Essa programação de atendimento, como é que se dá? Porque vocês devem fazer um calendário, devem buscar as necessidades mais prementes de determinados casos, tem uns mais acentuados, mais graves, outros menos graves. Como é que vocês elaboram todo esse projeto? Olha, eu acho que conforme a gente vai aprendendo, Tá. né, no caminho, vai ficando mais fácil, né? O trabalho em equipe é fundamental. Esse olhar multi, né? Com todas as pessoas envolvidas. Então, no Serem nós temos fono, temos físio, tenho as psicólogas que trabalham comigo que me ajudam. Então, é entender esse olhar global. Não tem custo o atendimento do Serem? O Serem, ele atende crianças que vêm pelo SUS em parceria Tá. com a prefeitura, mas nós E atendemos particular convênios também. Tá, Isso. entendi. Então, é ter esse olhar mesmo. Então, agora o que essa criança ou esse adolescente precisa? Ele precisa de uma interação social lá fora? Então, a Entendi. gente vai lá fora com essa Caso criança. a caso. Caso a caso. Um pai e uma mãe percebendo que o filho tem um comportamento muito parecido com o que ele já viu falar na questão do espectro do autismo, qual é a primeira atitude que o pai e a mãe devem ter em relação ao Serem, por exemplo? Bom, o Serem, a porta de entrada dele é a nossa assistente social, a Helena Granziol, né? Tudo que vem pela prefeitura chega a ela e o que vem de convênio também. A partir Mas dali... antes de chegar no Serem, Tá. tem a primeira, o início, né? O ponto de partida, que é procurar o pediatra que acompanha essa criança, Perfeito. né? Que muito provavelmente vai indicar um neuropediatra. E aí ele vai fazer o diagnóstico. Confirmado o diagnóstico, Confirmado. ao encaminhamento. Exatamente. Entendi. Só para a gente fechar, você me disse lá no início, eu quero repetir, quantas crianças hoje em atendimento? Atualmente no setor do ABA, 95. Só crianças? Crianças e adolescentes. Entendi. Você tem algum adulto que chegou depois lá? Temos uma adulta de 21 adulta, anos. Que daí demorou até alguém perceber. Na verdade, nessa questão específica, o autismo dela é secundário, significa que ela tem outras comorbidades, né? Mas que ela também precisa da intervenção. Inclusive, ficou muito tempo sem intervenção adequada, mas antes tarde do que nunca, e hoje está aí com a gente e está tendo evoluções significativas. E o que mais me surpreende é que cada vez eu recebi pai falando a respeito do espectro e tal, a habilidade a ser desenvolvidas em determinados setores, determinadas áreas, que eles fazem com perfeição. Sim. Isso te surpreende ainda, não? Com certeza, com certeza. Eles estudam muito para lidar também, né? Sei. Para reconhecer, para entender, eles lutam muito, né, pela causa. E quando descobre uma linha, ele é perfeito naquilo, né? Que coisa. O cérebro, ele compensa uma determinada área, é a natureza, né, meu amigo? Sim. E com a estimulação adequada também, né? Com terapia de qualidade, profissionais de qualidade. Serem, né? E é o que o Serem se responsabiliza muito em oferecer um atendimento de qualidade. Carolina Cardoso, querida, eu queria deixar você à vontade para se dirigir aí às pessoas da nossa região. E na questão de recomendação, de algum aconselhamento, enfim, por favor, você é profissional. Claro, muito obrigada, né? Bom, eu acho que o que eu deixo é essa necessidade de fazer não só uma integração, né, para essas crianças, para esses adultos, né? Hoje a gente está tendo também muitos adultos laudados, que chegam, né, e falam, nossa, eu tive dificuldade a minha vida toda e só agora eu entendi por quê.
Porque agora está tendo esse olhar mais cuidadoso, Sim. né? E o que a gente observa muito é, se você está com dúvida de alguma coisa que seu filho está apresentando, não fique com essa dúvida. Vá pesquisar, Vá pesquisar, vá procurar aconselhamento Sim. especializado. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque quanto mais rápido for feita a intervenção, né, que a intervenção precoce, ela muda vidas, Sem dúvida. mais fácil essa pessoa, essa criança vai desenvolver a vida dela de forma mais funcional. Abreviando o caminho. Exatamente, isso é muito importante. E com isso, todo mundo, de alguma maneira ou outra, vai viver bem, em harmonia. Com E certeza. você entendendo qual é o problema, já é mais do que 2/3 do caminho andado. Sim. Eu tenho um problema, estou indo em busca para a solução. Sim. Onde é que eu acho o Serem, mais uma vez, na rede social? @seremararas_. Você acessa lá, hoje através do telefone fica muito fácil, e ali você tem as orientações de como proceder para chegar até lá e passar por uma avaliação, enfim. É isso? Isso mesmo. Maravilha. Carolina Cardoso. Carol, muito obrigado, viu? Aliás, eu brinquei com a Carol, ela tem um semblante, ela não podia trabalhar em outra área. Sabe aquela coisa de leveza, aquela alma boa, aquela pessoa que passa no olhar bondade? É um dom que você recebeu, por favor, continue nele. Obrigada, obrigada. Nós voltamos. Até já. Está pensando em construir ou reformar? A Crepsky te ajuda a realizar. Na Crepsky você encontra os melhores produtos com as melhores marcas, tudo em um único lugar. Nossa consultoria especializada ajuda você a encontrar as melhores soluções para o seu projeto. Aproveite as nossas condições de pagamento facilitadas para você concretizar os seus planos. Porcelanato real certificado 61 por 61 extra, R$ 38,90. Crepsky, facilidade para construir e para reformar. Visite uma de nossas lojas: Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba. Estamos de volta. Vou conversar agora com Harrison Schneigler. Tá certo? Isso. Schneigler. Harrison Que Schneider. origem é? Alemão? Origem alemã. Alemão. Alemão. Pai alemão? O pai, na verdade, ele é, como eu posso dizer pra você? Começando pela mãe, então, vai. A mãe é Entendi. italiana. Tá, para certo? variar aqui em Araras, quase não tem Isso. italiano. Ninguém é palmeirense aqui. Aí eu sou. O meu filho também. Também? É, de pouco antes do E seu meu o time, pai- senão você vai embora. Ah lá, então é melhor deixar pro final. É. Mas porque é Aliás, Corinthians. nós nos encontramos dia desses aí. Ah, entendi. Mas enfim, E o pai, ele é libanês. você tem característica É. mesmo de libanês, cara. Igual o isso. nosso Gilson aqui, que eu falo que é o libanês mais oriental que eu conheço. Você de formação é personal training? Personal trainer faz 12 anos. Tá. E de que maneira você desenvolve esse seu trabalho? Você dá aula em universidades, em escolas do estado, escola do município? Me conta um pouquinho da Sim. tua história. Eu, na verdade, tenho um estúdio personal, tá? Aham. Faz 9 anos agora. Chama Estúdio Harry Personal. Tá. Tá? E faz 12 anos que eu tô na área, faz aí 13 anos de formado já. Estúdio, eu faço uma leitura de uma academia. Isso, Tá. a gente atende 3 pessoas no momento ali e esse é o estúdio personal, tá? Aham. Abrindo às 6, fechando às 21 da noite. Tá. E aí, toda a faixa de idade é bem-vinda. Toda a faixa de idade é bem-vinda, sempre bem-vinda. Cada uma tem um treinamento, Harrison, diferenciado? Cada uma tem um treinamento, isso é uma pergunta bem legal. Cada uma tem um treinamento, porque a gente fala que não é uma receita de bolo. Tá. Cada um tem as suas especificações, né? Ou as suas limitações, então a gente tem que trabalhar dentro das limitações de cada indivíduo. Corrida e caminhada, o que difere? Corrida e caminhada. O que difere, na verdade, a corrida e a caminhada é o cardiovascular da pessoa. Uma caminhada leve, qualquer pessoa pode estar fazendo, tá? Desde que seja até um cardiopata, ele pode fazer uma caminhada leve. Não pode exagerar na passada. Mas a corrida já é diferente. A gente começa a acelerar os batimentos, já começa a entrar outras vias aéreas. E o tempo não importa, quer dizer, você vai fazer uma caminhada, não importa a tua idade, mas o tempo, quanto mais tempo andando, perda de caloria
de massa calórica ou de Sim, calorias. sim. Vamos colocar assim, não de Sim. massa calórica, mas de O calorias. que, entrando por esse lado que você está argumentando sobre o tempo, né, é bem bacana e bem um assunto curioso. Por que curioso? Porque às vezes as pessoas falam, eu fiz 30 minutos. Tá. Isso é bem legal fazer 30 minutos, mas aí eu pergunto, qual a intensidade? Sim. Entendeu? E nessa intensidade inclui-se também distância, não é? Exatamente. Porque você caminhar 30 minutos depende da distância que você Exatamente. Caminhar 30 minutos é uma coisa. Se eu correr 30 minutos, eu posso estar fazendo 5 quilômetros ou até mais, dependendo do nível se for um atleta. Tempo diferente de distância. Exatamente. Né? Então, Alimentação, meu amigo. Alimentação que ingerir antes de começar? Vamos lá, então, essa é uma pergunta bem curiosa. No projeto mesmo, né? Muitas pessoas, a gente lá, eu e o Ricardo lá, que legal. Muitas pessoas perguntam o que ingerir antes. O que a gente sempre pede para ingerir antes é não ficar comendo coisas exacerbadas, pesadas, sólidos, porque acaba fazendo mal ao decorrer da corrida. O que acontece? A gente sempre pede um café leve, uma água, pronto. Fruta é importante? Nós temos estoques para queimar de gordura. Então, perante aquele exercício que seja leve, atividade física, né, que seja leve, não vai alterar nada e você não vai sentir vontade de desmaios. A fruta pode até ser uma banana, ou talvez uma maçã leve. Eu ia mencionar, porque a primeira coisa que a gente vê quando o pessoal está jogando tênis, e você sabe que tênis tem 1, 2, 3, 4 horas até. Sim. Situações de até quase 5 horas. Longos períodos. E o indivíduo vai lá, ele toma uma coisa amarelinha parecida com suco de laranja, eu não sei o que tem misturado ali. E também sempre a banana. Ele não come de todo, mas ele vai aos pedaços. Porque a banana consumindo. é um carboidrato mais leve, né? Sim. Rápida absorção. Então a gente sempre come a banana. No meio de prova também, quando a gente faz 21 quilômetros, até 42 quilômetros maratonas que a gente já fez também, são as bananas. As bananas, eles dão a banana, às vezes quando o meio da prova, quando chega no quilômetro 30, 35, eles dão alguns refrigerantes zero lá pra gente estar tomando, né? Sei. Você me disse que começou, me corrija se não tiver. Sim, pode falar. Você começou com 3 ou 4 pessoas e hoje você tem 200 pessoas. Começando com 4 pessoas, até mandei as imagens de 4 pessoas. Tem 4 pessoas, começou eu, a Fernanda, minha namorada, começou o meu tio, que é o Carlos. Aqui, ó, essa imagem. Essa imagem diz o início do sonho. Essa foi o início do sonho. Maratona, se você for ver meia maratona de 52 finais de semana, foi a primeira do ano de janeiro. Foi o 1º de janeiro, meia maratona de janeiro. Que e depois, isso. não, ficou linda essa foto. E depois você for ao decorrer do longo das corridas, olha isso como foi aumentando de gente, e agora chegamos a 150 pessoas. E foi enchendo o ginásio. Ô, Hercio, sabe o que eu acho mal barato, cara? Que na época tinha o tênis Bamba e tinha o Conga. E eu, como era muito rico na época, só andava de Conga, ou seja, aquela base não é, de borracha, nem borracha, não era um plástico misturado com borracha, era horrível. Aquilo dava calo, dava unha preta, mas é o que a gente dispunha financeiramente falando, e tinha o Bamba, que era um pouco mais sofisticado. E hoje, que maravilha a tecnologia. Olha. Eu quero saber de você... O calçado, ele tem que ser adequado. E quanto mais adequado, maior o rendimento, menor o sofrimento. Exatamente. É por aí? Deu até uma rima e ficou até legal, né? Maior o rendimento, menos sofrimento. É que você não vê eu cantando. Eu acredito. Mas diga lá, querido. Então, cara, o que eu vou falar pra você? A gente gosta, vamos fazer propagandas de tênis aqui, tá? Porque, tá? Mas a gente gosta de um tênis que tenha mais roupa ou menos... leve, roupas leves. Pode ver ali. Exato, a gente gosta de usar mais os shorts nossos mais térmicos, né? Shorts térmicos, justamente para proteção das partes íntimas, porque por longos períodos correndo pode ser assaduras, qualquer pessoa pode acontecer assaduras, tá? Entendi. Então assim, shorts mais leves, camisas leves, tanto é que essa é do projeto, a gente fez a camisa do projeto, ficou bem bonita. 21 quilômetros. 21 quilômetros todo sábado. E o calçado a gente se pede para ter aí mais ou menos uns 10 a 15 milímetros ali de espessura, ou até um pouco mais. Bem, né? Isso, para ser um pouco mais grosso. No joelho, a todo no momento. Quadril. Tem um choque, vamos dizer que esse choque não é tão agressivo assim. Tá. Por quê? Porque o choque... Mesmo ao longo depois de X horas? Exato, porque o choque também ele é um remédio, se você olhar com bons olhos. A osteoporose. Entendi. Então a gente pode evitar ela, tirando as calcificações dos ossos. Claro que quem está ali tem o espírito saudável, mas
quem alimenta o espírito saudável também alimenta o espírito competitivo. Nossa, 100%. Como é que faz esses 21 quilômetros aí desse povo chegando? Então, vou falar para você. De quanto assim, em quanto tempo? É todo final de semana? todo sábado. Todo sábado, todo 21 sábado. Agora eu quilômetros? vou até pra tela. É todo sábado. É todo sábado, 10 para 6 da manhã, estamos lá. Todo sábado, na frente do Puxa ginásio. vida, para o mundo que eu quero descer. meu amigo. É? Exato. Já dizia Raul Seixas. Não é não? É. Aí, o que acontece? A gente sai pro 21, eu e o Ricardo são um propósito meu e dele, que é o meu parceiro que tá junto nesse Todos legado, chegam? vamos dizer assim. Todo sábado ele tá junto comigo lá. Todos chegam ao final? Então, não. Tá. É o propósito mesmo, somos nós dois. Na verdade, o projeto começou com nós dois. Entendi. A gente ia fazer algo por nós, né? Para quê? Para que eu cobre o primeiro e depois cobre o próximo. Entendi. Então, a gente falou um olho pro outro, falou, vamos abrir o Sua público? referência, sou o exemplo. Exato, Tá. exato. Aham. Aí, vamos abrir o público? Vamos. Ah, Deu nisso aí. Resumindo, a gente fez trajeto de 5 km, 10 km e 21 km. Aí fica a critério de cada um. Agora o Harrison estava me confidenciando aqui, viu, gente? Que depois tem uma churrascada regada a chopp e pinga, que é uma coisa... Viu? Você me conta onde que é que eu quero ir. Vamos falar em hidratação. Hidratação, vamos lá. Fundamental, né? 100%, para não falar 99,9%, Aham. 100% é fundamental, porque tanto é os eritrócitos, né? A gente sempre pede muitos eritrócitos para evitar cãibras. O pessoal acha que é só comer banana, não é só comer banana. Tem vários, não vou ficar citando nomes, enfim, vários líquidos que a gente compra, sachês. Pode que a gente consumir. Isso, que colocamos junto lá nas mochilas de hidratações. Antes ou ao longo de? Ao longo da prova. Tá. Tem também o porém que tem pessoas que preferem um dia antes. Pode ser também. Também Não é? tem problema, sim. Porque eles ficam Interessante isso, estocados cara. um dia antes. Aham. Bom, tem gente nos assistindo aí, espero que sim, com certeza estão. Eu queria saber de você, uma pessoa que está nos assistindo e que se interessa, e que precisa de um incentivo e quer se aproximar. Como é que ela faz? Ela procura você nas redes sociais? Sim. Onde é que você está presente? Nós temos as redes sociais Hã? que chama Projeto 21K Mais Saudável, tá? Tudo Projeto junto. Projeto 21K 21K mais Mais Saudável, tudo junto. Tá, mais perfeito. saudável. Aham. Pode chamar eu ou o meu parceiro que está lá na página, tá bom? A gente tem um grupo de WhatsApp também, se a pessoa quiser participar. Estamos já com 220 pessoas no grupo de WhatsApp. Sei. É muita gente. E cada vez que acontece aos sábados o projeto, mais pessoas vão entrando. Essa mais pessoas... participação, Harrison, ela é gratuita? Gratuita 100%. Que maravilha. 100% isso. gratuita. E vocês se concentram aonde? Concentramos na frente do ginásio dos esportes aqui da Tá, cidade. eu estou vendo ali. É ela. Mas é importante a gente frisar, não é? Sim, mas colocamos 100% gratuita, já veio pessoas perguntar qual é o valor, a gente fala que não tem valor nenhum, a não ser o valor do teu sorriso na parte da manhã Com lá junto com a certeza. gente. Isso para nós é muito gratificante. E aí vocês saem que horário normalmente? A gente começa a se encontrar 10 para 6 da manhã, tá? Puxa vida. Isso. É. Tem um cafezinho lá, tem uns patrocinadores que entrou junto Tá. com a gente, abraçou nosso projeto, eles apoiam também, tá? Então eles fazem um ponto de encontro, que a gente se encontra lá no centro, e depois começa o alongamento 6h10, 6h15 e 6h20 estourando para a largada nossa lá. E Se eu vou caminhar sozinho, como eu faço constantemente, à margem esquerda do rio Piracicaba, tá. para eu começar, eu chego lá de carro, estaciono, saio andando e tal. Você acha que há uma necessidade de um prévio alongamento para poder fazer o mesmo que seja caminhada? Uma caminhada leve, igual você está citando, ou talvez não tão agressiva, tranquilo. Pode Tranquilo, sair começa caminhando a andar e isso, vai de boa, bem sossegado. tranquilamente. Uhum. Já caso contrário, se é legal um aquecimento, alongamento dinâmico, vamos falar assim, que a gente fala alongamento Tá. dinâmico, que a gente sempre Aham. faz antes das provas nossas aqui, Sei. tá? Então tudo que é dinâmico, nada de alongamento travado, que às vezes você pode machucar até a musculatura que esteja descansando no momento. Esses participantes todos, eu tenho a impressão que você sempre tem um retorno, não é, Sim. da performance. E qual é o comentário mais comum que você Nossa. tem lá? Se eu abrir o meu WhatsApp ali só para vocês, vai falar que legal, cara, que gratificante. São pessoas batendo RP, que a gente fala RP, são recordes pessoais, né? E a corrida, ela é muito curiosa por causa disso. Você não está aqui para brigar comigo, você está brigando com você mesmo. Sim. Diminuiu o teu tempo do sábado passado. Maravilhoso. É isso. muito maravilhoso e gratificante, porque você conseguiu se vencer. Então isso que é o que eu falo que é o preço nosso, não é o dinheiro, mas é você se vencer. As dores iniciais, fisicamente falando, qual é o remédio para isso? Porque você tem. Tem muito. Você acordou o músculo, né? Muito. No outro dia, então, eu acordo, né?
Chamo o meu parceiro e falo, dói tudo. Ele fala, dói tudo. Mas isso é legal, porque você vai se vencendo mentalmente também. Então você não fica com aquela Tem um lado emocional envolto aí diretamente. Se eu não falar 100%, é 200%. Tá. 200%. Tem estudos que comprovam que corrida e remédios, né, antidepressivos, os dois são comparados como se fossem equivalentes iguais, tá? A corrida e o remédio. Tá. Mas somando que a corrida, ela assim, acaba sendo, não estou dizendo que vai salvar vidas, tá? Não é isso. Mas eu estou dizendo que são quase equivalentes, mas o que a corrida tem um benefício maior, perca de gordura, ganho de massa magra, o que aqui não tem. São só as cápsulas e você vai caindo cada vez mais. Eu não quero ser muito detalhista, mas um exame médico, você recomendaria antes da pessoa iniciar uma trajetória como essa? Legal. Enfim, legal, bom, né? Legal, bem recomendável. Para você ter um referencial, né? Exato, porque talvez você seja um cardiopata e não sabe. E não sabe. Muito perigoso e descobrir ao longo do trajeto. Não é brincadeira. Não é bom, não. Ao longo do trajeto ninguém quer descobrir, muito menos eu com a turma de 200 pessoas correndo lá. Você já teve entre os 200 ali algum problema assim? Que até o momento não. Graças a Deus. Graças a Deus, até o momento não. Maravilha. Projeto 21K. Se você ainda não esteve, pode chegar. Tá contratado, pô. Se não esteve, pode chegar. Em frente ao Ginásio Municipal de Esporte, todo sábado. Todo sábado, 10 para 6 da manhã. Meu amigo, esqueça aquela cervejinha, aquele vinho que você tomou com a pizza. Oi? Esquece da sexta. Da sexta-feira. Faz um sacrifício que eu tenho certeza absoluta, e o Harrison está aqui para confirmar isso, que quando você te iniciar, você não vai querer parar mais. Não. É o vício mais delicioso do mundo, né, Harrison? Mais delicioso do mundo, e eu falo para todos, tá? Que vou olhar até para a câmera e deixar bem frisado. É o melhor remédio. Aqui, ó. Também pode. É o melhor remédio fora da farmácia. Maravilha. É o melhor remédio fora da farmácia. Harrison Schnagler, 33 anos de idade, de saúde, partilhando uma bênção, né? Porque o que você faz é maravilhoso, levar saúde para as pessoas. E não é só a saúde física, é a saúde mental, principalmente. Deixo você à vontade. Obrigado. Quero estar agradecendo também por estar participando desse cara. Programa maravilhoso, né? Tá conhecendo Prazer. você também agora, que é uma pessoa também maravilhosa, só via por internet e televisão. E para mim o esporte ele muda muitas vidas, ele traz coisas extraordinárias para as pessoas que se propôs a fazer aquilo com vontade mesmo, em fervor, sabe? As portas vão se abrindo. E o esporte é uma coisa que eu posso dizer, volto, sempre cai na mesma frase, que é o melhor remédio fora da farmácia, porque seja para qualquer pessoa, Para sintetizar, uma frase novíssima. Obrigado, querido. Esporte é vida. Esporte é vida. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície, para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Z-Decor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Z-Decor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Z-Decor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar.
caminho de mais uma produção. Tô aqui com toda a minha equipe, Laurinha, Aninha, Andresa, o nosso querido motorista, seu Zanca. Tudo bem, seu Zanca? Ótimo, muito bem. Ah, que bom! Então hoje é dia de colocar a mão na massa. Vamos fazer um projeto de decoração diretamente na casa dos nossos queridos clientes. E você vai acompanhar tudinho aí do começo ao fim. Está começando o De A a Z, o seu programa aqui na TV Conecta. Todo projeto de decoração, a gente dá um nome, né, gente? E o de hoje, olha que nome lindo! Lar Feliz. Esse foi o nome que a família escolheu para ser batizado esse projeto. E isso, né, gente, já diz tudo, não é mesmo? Hoje eu estou a caminho de uma casa de 3 andares que vai se transformar por completo. Mas de um jeito calmo, tranquilo, sem exagero, minimalista. É uma casa assim que vai trazer muitas surpresas incríveis no final com a decoração. Então, bora seguir! Chegamos! Fada, acabei de chegar nesse lar e ele já me diz tanta coisa mesmo em silêncio. Ainda não tem móveis, nem detalhes afetivos, mas tem algo especial esperando para acontecer. A família já vive aqui há alguns dias, mas os ambientes ainda não representam quem eles são. E como se os espaços estivessem num rascunho, nós vamos começar tudo do zero e estamos prontos aqui para ganhar alma, cor, histórias. A sala ainda não acolhe, os quartos lá em cima dos meninos ainda não contam quem eles são, mas o potencial está em cada canto aqui. E é exatamente aí que começa a mágica. Vamos juntas transformar esse cenário em um lar com identidade? Um lar com alma minimalista, com espaços que abraçam, que respiram, onde cada detalhe tem intenção e significado. Uma casa pensada não apenas para impressionar, mas para fazer sentir, para acolher, onde cada cômodo tem a missão de contar uma parte da história dessa querida família. O desafio aqui é daqueles que me encanta. Equilibrar o essencial com o sofisticado e levar beleza sem pesar. Criar aconchego sem perder leveza. Tudo isso respeitando o que essa família preza muito, o que ela acredita e ama. Cheguei e logo senti, esse espaço tinha potencial, mas, é claro, ainda estava cru. Tudo aguardava por vida, por acolhimento e, nossa, logo imaginei uma mesa cheia, aromas no ar, gente reunida. O desafio era transformar esse vazio em um lugar de encontros, onde a alma da casa pudesse habitar. Era preciso calor, textura, presença. O cenário ainda estava em silêncio, mas a história começaria aqui. O quarto já tinha uma base boa, luz natural entrando, proporções confortáveis, mas ainda faltava o principal. Aquela sensação, sabe, de ninho? Era um espaço funcional, mas sem emoção. Olhei e já visualizei a dualidade que queria trazer, o equilíbrio entre leveza e aconchego, entre os dois. Detalhes que refletem o casal e que eu sempre uso nas minhas produções. A minha missão era transformar um quarto qualquer em um refúgio de descanso, afeto e muita conexão. A mãe pediu 2 quartos iguais, mas eu enxerguei 2 personalidades únicas que mereciam espaços que contassem suas próprias histórias. Esses ambientes ainda não diziam nada sobre quem ia ocupar cada um. Tudo estava neutro e impessoal. Olhar para esses cômodos foi como olhar para uma tela em branco. Precisava mergulhar no universo de cada criança e deixar que a personalidade deles preenchesse as paredes. Aqui, cada detalhe ia fazer
toda a diferença. Aqui tinha potencial, tinha luz natural, tinha espaço, mas era frio, parecia um canto esquecido da casa. Vi ali uma oportunidade, criar um ambiente vivo com histórias onde o trabalho se mistura ao afeto. Logo imaginei o casal ali, dividindo tarefas, criando, e as crianças por perto fazendo a lição. Era só um cômodo, mas eu sabia que ele podia se tornar um coração pulsante da casa. Desci as escadas e encontrei os vinhos já todos ali, organizados, com cuidado pelo próprio cliente. Mas o espaço ainda não acompanhava esse carinho. Era vazio, sem atmosfera. Faltava calor, textura, presença. Senti que ele merecia muito mais. Um cenário à altura das boas histórias que certamente essas garrafas vão contar. A missão aqui era clara: revelar o charme escondido desse recanto e transformar a adega num convite ao brindar. Eu amo esse instante, o antes, quando tudo ainda está por vir e as possibilidades são infinitas, porque aqui nasce o sonho e é nesse exato ponto que a mágica da transformação começa. O antes já te mostrou o potencial. Agora é hora de ver como esse sonho começa a se tornar real. Cada peça que entra, cada quadro, cada obra que é pendurada, cada móvel que encontra o seu lugar, é como se a casa fosse tomando fôlego. E é aqui nos bastidores que a mágica acontece. A gente chegou com o caminhão cheio de móveis e objetos. Muita madeira, fibras naturais, cerâmica feita à mão. A ideia era clara: criar um espaço gostoso, acolhedor. E conforme fomos assim posicionando as peças, ajustando, uma luminária aqui, uma plantinha ali, o ambiente foi ganhando alma. Aquele charme rústico que convida a ficar, a prosear, a brindar. Esse gourmet vai ser cenário de muitos encontros. Mais do que cozinhar, é aqui que as histórias vão acontecer. Risadas, aromas, abraços, taças se encontrando. Um espaço que convida a estar, partilhar e celebrar os pequenos e grandes momentos da vida. Tchim-tchim, agora é usufruir. Esse quarto já tinha uma base gostosa. O que eu fiz foi trazer ainda mais aconchego com poucas peças escolhidas com intenção. Coloquei uma roupa de camilinho, testei algumas almofadas até encontrar a combinação certa, adicionei pontos de luz mais quentes e pronto, o clima mudou. Ficou mais acolhedor, com aquele ar de descanso merecido no fim do dia. O casal quer um lar leve, clean, sem excessos. E esse desejo é de fato o fio condutor de todo o projeto. Um lar que respira, que acolhe sem pesar, onde cada detalhe tem propósito. Usei a dualidade, como sempre, nas peças para representar o equilíbrio entre os dois. Formas, texturas e volumes que conversam entre si, refletindo esse encontro de energias. O silêncio das cores suaves, a calma das linhas puras e a paz de um espaço que traduz exatamente quem eles são. Aqui teve coração envolvido, viu, gente? Cada quarto pedia um olhar diferente. Usamos os mesmos móveis nos dois espaços, eles são iguais, mas os detalhes da decoração foram pensados especialmente para respeitar a personalidade de cada um. Montamos os ambientes com base nas paixões de cada criança. Uma ama futebol, a outra adora galáxias e astronautas, e a decoração então seguiu esse caminho. Eu fui testando composições, posicionando brinquedos nos lugares certos, ajustando cores, no fim virou o mundo deles, do jeitinho que são, com a identidade de cada um. O filho mais novo é apaixonado pelo universo. Planetas, galáxias, astronautas, avião. Ele carrega o brilho das estrelas nos olhos e a cabeça nas nuvens. Ama tudo que envolve o espaço sideral. E eu já consigo imaginar esse universo particular tomando forma, mesmo que seja nos pequenos detalhes. Um quarto onde ele poderá sonhar alto, explorar planetas imaginários, embarcar em viagens intergalácticas
sem sair do lugar. Já o outro filho tem energia de estádio, ama futebol e vive com a bola nos pés. Com ele, o jogo nunca para. O amor pelo futebol é tão grande quanto a alegria que ele espalha pela casa. Vamos criar um espaço que traduza essa paixão. Um cantinho onde ele possa brincar, se ver representado e viver sua rotina como se cada dia fosse dia de final. Esse cantinho começou com uma mesa, uma cadeira e foi se transformando aos poucos. Trouxe livros que inspiram, porta-retratos, objetos afetivos. O desafio era equilibrar foco e aconchego. Cada peça ali tem uma história, um porquê. É um home office com alma, que pulsa criatividade e conforto. Não é só um lugar para trabalhar, é um ambiente vivo, multifuncional, afetivo, onde o casal pode se concentrar e ao mesmo tempo dividir momentos com os filhos. Criamos também um cantinho especial para as crianças fazerem as tarefas, estarem por perto, um espaço onde ideias nascem e vínculos se fortalecem. Uma adega subterrânea, intimista, pensada para brindar a vida com os amigos mais próximos. A gente desceu para montar e o clima já pedia algo mais reservado e acolhedor. Trouxe móveis com presença, peças com textura, tudo pensado para criar essa atmosfera intimista. As garrafas foram organizadas pelo próprio cliente, então meu foco foi valorizar esse cuidado e deixar o espaço pronto para receber bem. A adega, um segredo especial que vai ficar linda, escondida, íntima, quase como uma surpresa dentro da casa. Um recanto sofisticado, reservado, para brindar momentos especiais entre amigos. Um espaço com alma, cheio de charme e boas histórias guardadas entre garrafas. E sabe o mais bonito, gente? Nada disso é só estética. É emoção, porque cada móvel escolhido, cada objeto posicionado, cada cantinho aqui dessa casa carrega um desejo profundo que eu prezo muito: viver com bem-estar. Existe casa bonita e existe casa com alma. Hoje você vai ver as duas coisas juntas. Essa é a entrega do Lar Feliz, e mais do que uma entrega de projeto, é a entrega de um sonho, né? Tudo isso aqui foi pensado com muito carinho. A sala ficou super elegante, mais leve, né? Tem aquela sofisticação nos detalhes, acolhimento no ar. É o tipo de lugar que te convida a desfrutar de um ambiente harmônico e pensado no bem-estar. O gourmet está pronto para receber, rústico e contemporâneo com alma de festa. É aquele tipo de espaço que convida para celebrar a vida, reunir com os amigos e criar boas memórias. Os quartos dos meninos são puro encanto, mobiliários e detalhes são idênticos. Porém, o que muda é a decoração, trazendo em cada quarto a personalidade de cada filho. Este aqui é do astronauta, rodeado de estrelas, e o outro é o nosso amante do futebol. Ambos com toques lúdicos que respeitam a infância e provocam a imaginação. Estamos agora na suíte do casal, esse espaço que transmite paz, tranquilidade, e as escolhas das cores, das luzes, das texturas, tudo isso é muito importante para trazer calma, aconchego para esse lugar que é o nosso refúgio, né? Sagrado, é onde tudo aqui parece nos abraçar depois de um dia inteiro, intenso, para poder reequilibrar as nossas energias. O home office, ele respira multifuncionalidade. Bonito, prático e humano, feito para atender às necessidades da família, os pais e também acompanhar os filhos nas suas tarefas. E a adega, ela virou um segredo aqui no subsolo da casa, cheia de charme, de memórias futuras, que com certeza haverão muitas conversas por aqui, né? Um canto que celebra o prazer de viver bem. Essa foi, sem dúvida, uma super produção, 3 andares, 3 dias intensos, muitos detalhes para alinhar. Teve dia que a gente ficou até de madrugada ajustando cada cantinho com carinho. Foi desafiador, mas também foi muito gratificante. Ver tudo pronto, sentir a casa ganhando alma e principalmente ver a felicidade dos clientes
isso não tem preço. Mais um sonho realizado e é isso que faz tudo valer a pena. A casa linda de viver. Vamos entrar com Obrigada pela paciência. Obrigada. Sala linda de viver. E eu sigo daqui já com saudade desse projeto. Que vem as próximas histórias para contar com a alma. No próximo DAZ Decor tem muito mais para você. Beijos da Fá.